Vamos agora fazer os cálculos relacionados ao sistema cúbico e ao sistema hexagonal. Começando pelo sistema cúbico, nós iremos ver as características desse sistema. Tá? Então, como as características desse sistema, a gente vai fazer os cálculos para os parâmetros de rede, que nesse caso nós vamos definir este parâmetro, que é a aresta do cubo, que é A, e a gente já sabe de antemão que todos os ângulos são de 90 graus. Então vamos limpar, cadê? Então vamos calcular ou descobrir quanto equivale este parâmetro de rede. Então se a gente pegar uma foto da face, acho que nessa outra figura fica melhor de ser vista. Se a gente olhar aqui esse parâmetro de rede, a gente vai ver aqui A. E vai ver que este pedacinho do átomo, ou seja, o raio do átomo, e aqui o raio do outro átomo. E vamos ver que esses dois átomos se tocam. Então, automaticamente, esse parâmetro de rede vai ser igual a 2 vezes o raio atômico. E aqui só faltando, coisa que eu deveria ter falado antes, aproveitar essa mesma figura para a gente calcular o número de átomos que possui a célula unitária. Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ali atrás tem o oitavo átomo. Então, nesse cubo, nós temos 1/8 de cada átomo dentro do volume do cubo. Como são 8, então 1/8 vezes 8, nós temos um átomo na célula cúbica simples. Então nós temos um átomo e sabemos que o parâmetro de rede é igual a 2R. Então aí fica fácil, por exemplo, para calcularmos o volume da célula unitária. Então a gente sabe que o volume, se é um cubo, vai ser a aresta ao cubo, ou o parâmetro de rede ao cubo. Então daqui nós vamos ter que o volume vai ser igual a 2R elevado ao cubo. Então o volume de qualquer célula cúbica simples será 8R ao cubo. Então calculamos o valor do volume. Para que danado serve esse volume? Mas lá na frente a gente vai fazer cálculo teórico da densidade. Então, se a gente vai fazer o cálculo teórico da densidade, precisamos do volume. Então, nós temos um átomo, parâmetro de rede igual a 2R, e o volume igual a 8R ao cubo. Aí a gente começou pela célula cúbica simples, tá? Como o próprio nome diz, é a mais simples das células cúbicas. Vamos agora para a célula cúbica de corpo centrado. Na célula cúbica de corpo centrado, aí já muda um pouquinho. Já começa a ficar um pouco mais complexo. Por quê? Vamos fazer a primeira conta aqui dos átomos. Tal qual na célula cúbica simples, em cada vértice eu tenho um átomo. Então vou ter aqui, esse átomozinho aqui tem 1/8 dele dentro do cubo. Então vai ser 1/8 vezes 8. Vai ser igual a 1. Sendo que eu tenho um átomo dentro do cubo. Então, esse átomo dentro do cubo, mais 1. Então, se a gente tem um átomo no centro e um átomo devido aos vértices, nós vamos ter 2 átomos. Então, na célula cúbica de corpo centrado, temos 2 átomos. E como é que a gente calcula o parâmetro de rede?
Aí o parâmetro de rede ele vai ser calculado tomando por base a diagonal do cubo. Por quê? Se olharmos aqui o desenho, deixa eu pegar aqui a borracha. Se a gente pegar aqui o desenho, nós vamos notar que eu tenho o raio e o raio. E tenho esse pequeno espaço aqui. Então, eu não sei quanto equivale este pequeno espaço. Entretanto, esse átomo do centro, ele está tocando em todos os átomos que estão nos vértices. Então, qualquer diagonal que eu traçar daqui para cá, daqui para cá, daqui para ali, qualquer diagonal que a gente traçar, essa diagonal, a diagonal valerá, ou é, 4 vezes o raio. Então, se a diagonal é 4R, então fica fácil da gente fazer o restante. Só limpar aqui. Então, essa diagonal, vamos pegar aqui, para cá, e para cá. Não sei se ficou bem visível aí no triângulo, mas vamos lá. Isso aqui vale 4R. Essa daqui de baixo eu não sei quanto é que é a diagonal aqui da face inferior. Vamos chamar de um x e aqui vamos chamar de A. Então, pelo teorema de Pitágoras, 4R ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais x ao quadrado. Então, temos 16R ao quadrado igual ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza. Não sei quanto é que vale esse x. Mas se pegarmos somente a diagonal de baixo, pegar aqui uma face aqui pegando essa face aqui do cubo. Não, pegar essa face não, pegar de baixo. Borracha. Vamos apagar isso aqui. Apaga aqui, apaga aqui. Então, se a gente pegar essa face de baixo do cubo, caneta, então nós vamos ter x na diagonal, A e A. Então, desse triângulo aqui, a gente tem que x ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais A ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2A ao quadrado. Ora, se temos x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui, a gente substitui. Então, fica 16R ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais 2A ao quadrado. Então, daqui nós vamos ter aqui 16R ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Então, vamos jogar. Estamos interessados em descobrir quem é A. Então, A ao quadrado vai ser igual a 16R ao quadrado sobre 3. Então, A será igual a raiz quadrada 16R ao quadrado sobre 3. Então, aqui vai ser igual a 4R sobre raiz de 3. Então, encontramos o valor de A. Se quiser, dá para simplificar, tá? Então, você pode simplificar a equação sem muito problema. Então, encontramos o valor de A para a célula cúbica de corpo centrado. Se a gente encontrou o valor de A, então também dá para calcular o volume da célula. Então, o volume é igual a A ao cubo. Então, significa que o volume vai ser igual a 4R sobre raiz de 3. Tudo isso
elevado ao cubo. Então é só fazer as continhas aí. Encontra o volume da célula unitária na célula cúbica de corpo centrado. Tá? Então encontrou o volume. Da mesma forma para a célula cúbica simples, conseguimos fazer o cálculo da densidade. A mesma coisa, os mesmos parâmetros a gente vai fazer para a célula cúbica de face centrada. O que é que acontece na célula cúbica simples? A gente tem um átomo em cada vértice. Na de corpo centrado, um átomo em cada vértice e um no centro do cubo. E na célula cúbica de face centrada, nós temos um átomo em cada vértice e mais um átomo em cada uma das faces. Então aqui vamos ter esses átomos que estão nos vértices, como sempre, serão 8, e só 1/8 dentro do cubo, então vai gerar um átomo. E esses que estão nas faces, como um cubo tem 6 faces, então se esse cubo tem 6 faces, nós vamos ter 6 átomos, só que vai ter só metade dentro do volume do cubo. Então nós vamos ter 3 átomos. Então a célula cúbica de face centrada possui 4 átomos. Então da mesma forma, deixa eu apagar aqui. Então da mesma forma, vamos pegar, para fazer as contas, ao invés de pegar a diagonal do cubo, agora a gente vai escolher a diagonal da face. Por quê? De novo, esse parâmetro A tem esse espaçamento maior aqui, então não tenho que descobrir quanto é que vale esse espaçamento. Então isso aqui vai valer R, isso aqui vai valer R, mas tem esse espaço aqui que a gente não sabe. Então como é que a gente descobre? Diagonal da face. Da mesma forma que da diagonal do cubo da célula cúbica de corpo centrado, aqui nós vamos ter R, aqui 2R e aqui R. Então essa diagonal, melhor representada aqui, vai valer 4R. Então aqui é A e aqui é A. Então daqui nós vamos ter que, Pitágoras novamente, 4R ao quadrado mais A ao quadrado. Então fica 16R ao quadrado igual 2A ao quadrado. Então tentando encontrar o valor de A ao quadrado vai ser igual a 16R ao quadrado dividido por 2. A ao quadrado vai ser igual a 8R ao quadrado. Então A vai ser igual a raiz quadrada de 8R ao quadrado. Então A vai ser igual a 2 raiz de 2R. Então encontramos isso, certo? Só para quem entender, dá 4, dá 2, dá 1. Então isso aqui, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, que é 2 ao quadrado vezes 2. Então isso aqui vai para fora da raiz, porque é vezes 2. Então vai para fora da raiz, fica só 2, então fica 2 raiz de 2R. Então encontramos o parâmetro de rede. Da mesma forma, o volume V vai ser igual a ao cubo, então V vai ser igual a 2 raiz de 2R elevado ao cubo. Então é só calcular aí e encontra o volume. Então recapitulando. Vamos apagar aqui só para ter um pouquinho mais de espaço. Tirar aqui o cálculo do volume. Então a gente vai ter célula cúbica simples, nós vamos ter um átomo e o parâmetro de rede A igual a 2 vezes o raio atômico. Célula cúbica de corpo centrado, nós vamos ter 2 átomos e A igual a 4R sobre a raiz de 3. E a célula cúbica
de face centrada, a gente vai fazer essa pequena alteração aqui, tá? Ou para simplificar, a gente pode seguir esse cálculo que está sendo marcado agora. Ou seja, daqui aplico a raiz quadrada diretamente aqui nesse termo. Então, apliquei a raiz quadrada, então fica a raiz quadrada 16r ao quadrado sobre 2, então aqui dá 4 vezes r, ou raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de r ao quadrado é r, e aqui fica o raiz de 2. Então, aqui nós vamos ter 4 átomos, e o parâmetro de r igual, o parâmetro de rede igual a 4r sobre raiz de 2. Então, dá para fazer entender a questão do raiz de 2 e do raiz de 3 por esse espaço a mais, tá? Então, nesse espaço aqui, na célula cúbica de face centrada, eu tenho um afastamento maior entre esses dois átomos. Então, consequentemente, o parâmetro de rede vai ser maior do que o parâmetro de rede da célula cúbica de corpo centrado. Então, fica mais fácil aqui memorizar. Parâmetro de rede, célula cúbica simples, 2R. Parâmetro de rede cúbica de corpo centrado, 4R sobre raiz de 3. E cúbica de face centrada, 4R sobre raiz